E aí, pessoal, que bom ter vocês aqui conosco. Esse é o nosso primeiro episódio do podcast Bem Direitinho. Um podcast que foi criado para descomplicar alguns temas do mundo jurídico, trazer para vocês aqui com uma linguagem mais acessível, mais didática. E hoje nós temos aqui o prazer de iniciar esse nosso podcast, né, tendo a presença aqui do Dr. Roberto Bucão, juiz titular da Vara da Auditoria Militar, e vamos aqui, juntamente com o Messias e com o Sabino, abusar um pouco aqui do conhecimento do Dr. Roberto e tentar fazer com que todos aqui entendam sobre direito militar, né? Explorando aqui alguns temas corriqueiros. É isso aí. Doutor Roberto, primeiro agradecer ao senhor pela presença. O senhor é um ocupadíssimo e conseguiu abrir aí uma brechazinha para a gente poder trabalhar esse tema tão interessante. Afinal, doutor Roberto Bucão, quem é Roberto Soares Bucão Coutinho? Opa, primeiro de tudo, né, satisfação estar aqui com vocês, né, e parabenizo pela iniciativa de criar aqui o podcast. Eu acho que é bom conversar sobre direito militar. Então, agradeço o convite. Eu acho que vai ser muito interessante, né, a conversa. E esse esclarecimento do direito militar é apaixonante, é um ramo do direito muito bom de você trabalhar com ele, porque ele tem várias implicações e várias diferenças. Ele vai diferenciar no processo penal, no processo, no próprio direito penal. Então, realmente é muito interessante conversar a respeito. O Roberto Bucão, né, Roberto Soares Bucão Coutinho, eu sou juiz desde 97, né, fui juiz no Tocantins, passei 8 meses como juiz do Tocantins, mas sou aqui do Ceará, não sou cearense, mas sou de família cearense, né? Nasci em Guarulhos, São Paulo, mas só porque meu pai era militar, né, meu pai era oficial da Força Aérea, eu nasci na base aérea de Guarulhos, mas fui sempre, aí a gente moramos na Bahia um tempo, ele já não era mais da Força Aérea, já tinha pedido para sair, para voar para particular, né, então depois aí a gente foi. Sei que eu sou cearense, né, de coração, eu realmente me sinto cearense. E fiz concurso para o Tocantins, depois vim para cá, fui oficial de justiça um pouco antes, aqui também no Ceará. Mas desde 98 eu já assumi aqui no Ceará. E venho nessa caminhada, no interior até 2011, 2010, 2011. É tanto tempo que a gente nem lembra direito, né? E desde 2012 eu já fui responder na Auditoria Militar. E quando ela vagou com o acesso do desembargador Tacílio, né, ao tribunal, eu me concorri para lá numa remoção e consegui. Então, consegui ser removido em 2015. 2015 a 2024 estou lá, na Auditoria Militar. Gosto muito de trabalhar na auditoria, é um local realmente muito bom. E um ponto que eu sempre destaco os advogados que lá militam, realmente a gente consegue ter uma relação muito boa, uma relação cordial, de respeito. Isso é muito importante para aquele ambiente da auditoria funcionar. Então, doutor Bucão, o senhor é natural de Guarulhos, mas de coração é um fortalezense, né? Avisar os políticos de plantões aí que gostam de dar aqueles títulos de cidadania, que nós temos aqui uma pessoa, uma personalidade de alto gabarito que já faz jus a um título de cidadania, né? Então, assim... Pois é, né? Já deu aqui, né? Fica a dica, né? Fica a dica, né? Minha família é cearense, né? Meu pai é ali de Acarape, minha mãe tem aquelas raizinhas uruburetama, mas eu me sinto cearense mesmo, e não um fortalezense, um cearense. Um cearense. Porque esse tempo que eu passei no interior, realmente, fui criado ali no Acarape, principalmente, ali Acarape, Redenção, então me sinto muito, se me perguntar qual é a cidade que eu sinto que eu sou natural, eu diria que é do Acarape. Do Acarape. O senhor veio para o Ceará criança, então, menino. Chupou muito. Eu vim embora, não, sempre a gente via, porque a gente via para visitar os familiares, todas as férias nossas eram no Ceará. Chupou muita cana ali no Acarape. Caldo de cana, né? Não, mas sempre foi, muito bom muito ali a região. Doutor, tô vendo que o senhor foi antes juiz em Tocantins, aí foi para Palmas, Gurupi, e logo em seguida passou para o concurso aqui no Ceará, em terceiro lugar, por sinal, né? Foi. Muito bem. E aí foi na sua primeira comarca foi o Aiuaba. Município desse tamanho que hoje talvez nem seja mais comarca, né? Já tem, assim, eu não sei como é que tá, porque realmente a gente desinteressa um pouco da organização no interior.
Mas realmente era um município pequeno, não tinha acesso de asfalto, mas assim, o que eu destaco do interior, e eu falo muito isso, todas as cidades que eu passei são cidades boas, gostei muito, meu tempo de interior para mim foi muito proveitoso, e em nenhum momento eu sofri no interior, sempre gostei de estar lá trabalhando, não sei, e hoje está bem mais estruturado, né, cidades bem estruturadas, mas eu gostei bastante. Tem a casa do juiz, tem a casa do promotor, não sei se na sua época era... Na época tinha. Inclusive na época que eu assumi, era a época que estavam construindo as casas. Muito bem. Que hoje já foram abandonadas, hoje em dia não tem mais. Eu espero que você não tenha passado por uma experiência que o doutor saudoso Júlio Cael, soldado de Pinho, assumiu uma comarca, me parece que foi Saboeiro. Aí pediu água, a moça trouxe água e dentro da água tinha um martelozinho subindo e descendo. Eles, a audiência está... adiada, vamos para outro município tomar água, porque não tem água aqui. Não, dessa aí não tive. Não. Vamos então ao que nos trouxe, doutor. Dentro dessa conversa também eu gostaria de saber do senhor, vou iniciar aqui, os colegas aqui vão pegar a carona nas perguntas que a gente vai fazer. Doutor, antes da auditoria militar, a auditoria militar tinha menos processo do que hoje. Bem menos. Hoje, o que foi que houve com esse aumento de demandas? Foi um incremento da delinquência nas tropas? Aqui só atribui. Aumento de efetivo. Eu acho que o primeiro é o aumento de efetivo. Eu creio que em 2015, 2012, vamos dizer, se a gente imaginar 2012, quando eu fui responder a primeira vez na auditoria militar, na vara do juiz militar, eu acredito, não tenho esse número, mas eu acredito que talvez o efetivo fosse metade do que é hoje. Hoje são 22 mil, né, 23 mil PMs. Então, a gente não estou nem contando bombeiro, que o efetivo é bem menor. Então, eu acho que o efetivo conta bastante. As operações do Ministério Público, eu não conheço de 2012 a mais ou menos 2020, 18, 20, 19, esses processos da auditoria militar com 17 réus, como nós fizemos a audiência segunda-feira. Então tem isso, e tem a lei de 2017, né, que modificou a redação do caput do artigo 9º, que define o crime militar, dizendo que também os crimes militares de leis extravagantes, vamos dizer assim, também são crimes militares. Então a plena competência veio. E a questão, o que é interessante, as varas de tráfico, isso eu conversando com os colegas, elas tiveram uma diminuição de demanda, assim, de acervo, porque vários processos de tráfico de entorpecentes, eles têm o quê? Tem a organização criminosa junto. Então, a vara da organização criminosa... A criação dessa vara específica, né? Ela pega e puxou para a vara pra Orcrim, né? Orcrim ou VEDOC, que chamam. Em nosso caso, não tem. Lá na auditoria militar, apesar se tiver concurso de agentes, um civil, né? Algum civil com um militar no crime de associação criminosa e tudo, de organização criminosa, o processo vai tramitar nas duas varas. Ela não vai puxar a competência. Entendi. Então, nós temos o processo do militar vai ser julgado na auditoria e o civil na vara de organização criminosa. Então, tudo isso vem para mim, causou esse impacto grande, né? E eu já ouvi assim, rumores de que tem uma PEC que pretende levar para a justiça militar as causas da fazenda pública quando envolver militar, qualquer que seja a matéria, né? Então será mais vai aumentar mais a demanda, né? Então, assim, o senhor foi muito feliz quando o senhor colocou 2 pontos, né? Primeiro, o aumento do efetivo realmente dos governos, acredito que do governo Lúcio e Ciro e depois Camilo, né? O aumento do efetivo da Polícia Militar, do bombeiro bem menos, né? Mas o aumento da efetivo da Polícia Militar foi muito grande, o que aumentou de certa forma a demanda. E, especialmente, o senhor falou que a atuação mais forte do Ministério Público, e aí entra a criação do NUINC, né? Exato. A criação do NUINC, né, que é de 2020 para cá, 2019, eu acredito. Então, assim, a partir do momento que o Ministério Público passou a investigar com maior contundência, né, a ação dos policiais militares, dos bombeiros militares, essa demanda realmente, ela... Eram as investigações que se fazia... Começaram a se fazer no âmbito de interceptação telefônica, aquela inteligência na investigação que acabou que o que não se descobria, né, aquelas ações que não se descobriam começaram a aparecer e a demanda realmente processual cresceu bastante. São processos, além de ser processos complexos, né, volumosos, né, então realmente isso vem causando atualmente uma alta demanda na justiça militar. Né? E aí o senhor traz a notícia de que tem uma PEC tramitando, né? E aí que
que traria também mais uma gama de processos para a auditoria militar. E de complexidade, né? De complexidade. E aí eu pergunto ao senhor, já não seria caso de também não ter uma proposta junto ao tribunal, ou o tribunal mandar mensagem para a Assembleia Legislativa para que a auditoria militar do Estado Ceará vire um tribunal militar? Eu penso que o Tribunal Militar, eu não fiz um estudo de demanda ainda a respeito, mas eu acho que ele é interessante pela matéria, né? Porque é uma matéria bem específica, né? Então tivéssemos realmente essa possibilidade, mas eu acho que hoje em dia é mais urgente do que isso. Eu acho que está se desenhando a criação de uma segunda vara. Da segunda vara. De auditoria militar. Perfeito. Sim. A segunda vara seria muito interessante, principalmente se essa PEC... Exatamente. Vai ser, se a PEC passar, realmente será, aí fica inviável. Porque a questão do Tribunal Penal, militar, seria a questão do número de efetivo nas Forças Armadas, 20, né? Já temos 22. Mas eu acho que o número de demandas seria mínimo. A demanda, por isso que eu digo, é mais pela matéria, pela especialização da matéria do que pela demanda. Perfeito. Doutor, nós temos algumas indagações que nos foram feitas, inclusive por militares e outras tantas. É a questão, por exemplo, da exigência do comparecimento do militar fardado às audiências ou aos expedientes da auditoria militar. Né? Sempre. Tenho que fardar? Tenho que fardado? E aí eu indago para o Vossa Excelência. Eu estou de férias, eu estou de licença, né? Eu tenho que ir fardado. A obrigatoriedade do fardado e nas questões de dispensa, por exemplo. A dispensa, bem direitinho para a dispensa em si. A obrigação de fardado. Primeiro, eu entendo que o militar, a farda do militar, é como se fosse uma pele do militar. A farda não pode dissociar a figura do militar da sua farda. Então, isso faz parte do militar, a farda. Quando se dispensa a farda militar, são questões mais pela segurança do que por qualquer outro motivo. A pessoa do reservado não usa farda. Por quê? Para não ser identificado e tal. Tanto é que pode usar, pode estar barbado, pode estar com cabelo grande, aquilo tudo. Então a farda, por ter essa figura do militar com a farda, aí vem hierarquia e disciplina. E são princípios de respeito da vida militar. E você entender que o militar vá perante um conselho formado de oficiais e os oficiais fardados, e hoje em dia, o que geralmente o permanente, e eles vão de túnica, né? Então é uma farda bem mais formal, que dá a ideia da solenidade do respeito ao ato. Aí a gente entender que o policial não vá fardado, eu acho isso um desrespeito ao conselho que ali está, aos oficiais que estão julgando. Então a ideia é só essa, de respeito mesmo por essa ideia do militar. Do rito, né? O rito. Tanto é que nas varas criminais, às vezes algum militar pergunta, mas na vara militar, criminal eu não vou fardado. É porque lá quem vai julgar não é o conselho, não tem os oficiais julgando. Sim. É como se a auditoria fosse ali a extensão da caserna, né? Exato. É um ambiente militar, né? Como eu sempre falo, vocês não vão ao comando geral sem farda para tratar qualquer assunto. Então ali você está... É um assunto importante, né? Nós estamos ali tratando de um assunto bem relevante. Eu às vezes adianto, rapaz, é um ato solene. Daí porque você vai a uma festa, um ato solene no quartel, exige que você vá com a melhor farda, que ela vá bem bonitinha, que você... E tem o fórum, tem um ambiente lá da assistência militar. E caso o policial quiser levar a farda numa sacola, né? Até na própria auditoria, para trocar de roupa para farda, eu acho que a farda é essencial, mesmo que seja por videoconferência. Eu acho que a videoconferência veio para nos dar uma possibilidade que eu já era uma coisa que já me fazia me causava um certo desconforto. Às vezes a gente chegava ali 4 testemunhas, aí o policial lá de Campos Salles, vinha uma composição toda em Campos Salles para uma audiência, aí vinha todo mundo de ônibus, de carro, o que seja. Mas e o risco também do policial estar dentro do ônibus? Então, eu acho que a videoconferência veio para nos ajudar nisso aí. Para mim foi espetacular a videoconferência nesse sentido, porque realmente tanto desguarnece a cidade, mas eu vejo mais pela questão da segurança do policial mesmo. Porque o policial dentro do ônibus é sempre um risco. Né? O risco do acidente. Tem o risco do acidente, tem o risco do assalto, ele ser identificado. Então, tem essa questão e também, né, desse não precisar mais de se deslocar, né? Deslocar, tá ali junto do seu efetivo, guarnecendo aquela cidade da segurança. Doutor, mas convenhamos, algumas audiências virtuais são um porre, né? Porque aí ninguém ouve. Mas eu só... Às vezes é meio cansativo, não? Ela é mais cansativa muito, né? Mas, assim, eu acho que a gente consegue
entender o cansaço e superar o cansaço quando a gente vê nesse sentido. Eu acho que a gente só não pode... O policial está aqui em Fortaleza que não quer se deslocar até o fora. Mas aquele policial que eu estou dizendo, o policial de Campos Sales, Quixadá, Quixanamobim, não é um policial do interior que seja. Mas estou dizendo os meio longe um pouco para dar uma ideia assim. Mas eu acho que essa possibilidade de a gente fazer videoconferência é interessante. Agora, abusar realmente... E na pandemia foi complicado, né? Porque nossas audiências da militar, quem sabe, quem conhece ali, às vezes tem 15 pessoas na sala de audiência. De conselho, de advogado, tudo. E realmente cai conexão. Então, às vezes eu tô fazendo audiência e reclamo disso aí, porque realmente foi um sofrimento na época da pandemia. Mas... passamos nisso aí e graças a Deus que a gente veio com essa novidade da videoconferência que nos ajudou bastante. E sem falar, doutor, que também minimiza o prejuízo à sociedade, né? Você tirar um policial lá de Juazeiro... Às vezes vem uma guarnição da cidade, né? Vem uma guarnição. Porque a cidade do interior, a gente sabe que a cidade do interior às vezes são 4, 5 policiais que fazem destacamento da cidade. Muito bem. Doutor Roberto, vamos colocar aqui um pouquinho... apimentar aqui a situação. É o seguinte, há quem acusa a justiça militar como sendo uma justiça corporativa. Procede isso, doutor? Jamais. Eu realmente... eu falo isso assim bem tranquilo nesse sentido, porque eu sou civil, né? Sou civil e nunca não tenho desconforto de ver um julgamento que seja corporativo. Eu não vejo, realmente não vejo. E eu sempre, como eu me reúno com todos os conselhos que são sorteados, e me reúno com eles e deixo eles bem à vontade. Digo a eles que eles são juízes, eles têm a independência dele de julgar. Eu não quero que julguem conforme meu entendimento. Eu quero ser contrariado quando eles tiverem um fundamento para me contrariar. Eu acho que a decisão ela se constrói, né? É uma decisão que se constrói. Não é a minha opinião. Venha dele, do juiz que está ali, do oficial que está como juiz militar. Eu acho que a gente consegue, e eu já fui vencido algumas vezes e parabenizei. Essa semana eu tive um julgamento que teve um voto divergente, eu fui no WhatsApp e parabenizei a oficial, né, que fez o voto, que divergiu. Parabenizei porque havia fundamento. Perfeito. E eu gosto dessa atuação independente. Eu acho que o judiciário, o juiz, ele tem que ser independente. Ele tem que ter seu entendimento desde que fundamente, mas que ele siga com ele. Doutor Messias, essa pergunta que o senhor fez ao doutor Buchan, ela foi fantástica. Porque eu confesso, doutor Bucão, que certa vez eu ouvi de um membro do Ministério Público, convém falar agora, que ele disse que na auditoria militar as coisas eram muito fáceis para nós, defesa, né? Como se lá a gente tivesse mais facilidades, né? Em absorver o policial. Talvez a gente não tivesse a mesma, né? se fosse numa vara comum. E aí eu disse para essa pessoa, né? É até uma pessoa amiga, eu disse a ela que ela precisava conhecer a auditoria militar. Porque na auditoria militar não existe lá é mais fácil ser absolvido. Não, lá existe justiça. Você está sendo julgado por seus pares que compreendem a sua ação. Esse é o objetivo do colegiado. Que compreende, né? Do escabinato, né? Que chama de então, assim, é uma visão distorcida, né? De quem tem esse pensamento. De quem não conhece, de quem não conhece. E eu expliquei isso para esse meu amigo e disse a eles: olha, eu sou fã da auditoria militar. Porque eu sei que ali o policial é julgado por pessoas que têm conhecimento da especialidade do trabalho que ele desenvolve. É uma visão... oficiais, né? Justamente. Sabe uma coisa que eu não compreendo? Eu não compreendo e se fala muito, né, que os militares têm um lobby muito forte no Congresso. Eu não entendo, até hoje eu não consigo entender, eu não consigo compreender qual o entendimento que não se dá aos militares. E eu digo militares aqui, quando eu falo militares, eu vou falar militar estadual. Polícia Militar e Bombeiro Militar. E especifico mais aqui Polícia Militar. Eu não entendo até hoje como é que pode um policial militar, no processo penal, não ter direito à transação penal, não ter direito à suspensão condicional do processo, acordo de não persecução penal. Isso, para mim, eu não entendo essa vedação, essa falta de previsão na Constituição e a falta de reconhecimento dos tribunais disso aí. De que a polícia militar, a atividade policial militar é uma atividade diferenciada. É uma atividade de segurança pública. Não pode tratar a polícia militar como você trata o militar do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. São diferentes. E
tem, lá no GLO, a Garantia da Lei da Ordem, lá na GLO, quando diz que o militar que pratica, o militar das Forças Armadas, que vai fazer atividade de segurança pública e pratica um homicídio, ele vai ser julgado pela Justiça Militar. Pela Justiça Militar da União. O policial militar normal, policial militar estadual, ele é julgado pelo júri civil. Então, o legislador, ele reconheceu que a atividade de segurança pública, de policiamento ostensivo, é diferenciada. E quando ele coloca ali o policial das Forças Armadas para fazer essa atividade, ele garante um tratamento especial a eles que não garante aos militares dos estados, né? Militares estaduais. E isso eu não entendo, não consigo entender. Aí é ofensa à isonomia. Você pega, se tem um policial militar e um policial civil na mesma ocorrência, você vai possibilitar que o policial civil tenha uma transação penal em um crime e o policial militar não tenha. Cadê a isonomia? Onde está a isonomia? E um princípio constitucional da isonomia. Aí o senhor está dizendo o seguinte... Tudo bem, é um tema interessante, doutor. Tá, operação no Rio, aí sobe a Polícia Militar do Rio, junto com os militares da GLO. Esse foi a Polícia Civil, João. E Polícia Civil. Aí lá estão todos em operação, aí o militar do Exército, se cometeu o crime, responde na Justiça Militar da União, o civil responde na Justiça Comum e o militar vai para o júri. Exato. Quer dizer, são três atores, mas que têm três tratamentos diferentes. Essa é a questão. Eu não entendo, realmente não entendo. Eu não sei. E aí isso é uma dificuldade, mais outra dificuldade da Justiça Militar atuar, é nisso aí, porque quais são as penas da Justiça Militar? Via de regra, os crimes de maior. Que ocorrem mais e que chegam mais ao judiciário são crimes de penas baixas, não são penas altas. Então esses crimes todos eles têm que ter instrução. Aí às vezes a instrução não chega ao final em tempo, porque a demanda é grande e acaba caindo na prescrição, ou retroativo e tal. Então cria essa sensação também, né, de dever cumprido, mas não cumprido. Não é cumprido. Então, mas é porque realmente as penas são baixas. E a falta lá na justiça penal comum, nas varas criminais, tem a transação penal. Sim. Então, quando a pena é pequena, a transação penal encerrou o processo ali no nascedor, antes da denúncia. O nosso não tem essa possibilidade. Esse assunto que o senhor trouxe agora, inclusive o senhor adiantou uma pergunta que eu já ia fazer ao senhor, porque recentemente eu vi uma decisão do senhor, né, de um policial, um determinado policial, um policial X, digamos assim, que ele estava de folga, né, e tentaram tomar a moto dele, né? O cara chegou com a arma, rendeu o policial, e o policial reagiu à ação e desferiu um único tiro, né? E, infelizmente, ceifou a vida desse meliante, digamos assim, né? E aí eu vi um despacho do senhor, que o senhor dá esse entendimento, né, de que, como ali existe uma cláusula de exclusão de licitude, né? O senhor deu um parecer, embora no final o senhor remeta para o tribunal de júri, mas o senhor deu um parecer entendendo que ali seria um crime militar, e por existir cláusula de exclusão de licitude, deveria ser decidida ali na auditoria militar para só depois remeter para o tribunal do júri, né? Essa questão, se a gente for começar a conversar, que eu não sei nem se o podcast tem tempo, né? Mas assim, bem rápido, bem tranquilo. O que eu entendo. E ele vai ser crime militar porque a lei define, que é crime militar. E o senhor está correto. Mesmo o homicídio, ele é crime militar. Eu entendo que o júri só iria para o júri se a vara do juízo militar, a justiça militar entendesse que não é causa de excludente. Foi legítima defesa. Eu reconheço que a legítima defesa, vou arquivar. Pronto. Se eu entendo que não existe evidência, não é legítima defesa, eu mando para o júri para que o júri apure a possibilidade do homicídio. Tá certo? E eu já penso, e eu defendo isso aqui, agora eu defendo bem tranquilo, bem escondido, porque eu não quero criar polêmica. Eu defendo que, mesmo sendo o júri deveria ser da Justiça Militar. Agora, formado por civis. Como faz na vara do júri? Sim. Mas quem preside? O juiz de direito da Justiça Militar preside o júri para julgar aquele fato. E o senhor está correto no seu pensamento, o senhor está correto. Doutor, e aproveitando aqui a deixa, né, que a gente está falando dessa questão de crime militar e tal, e uma dúvida que nos chega bastante é: o civil, ele responde por crime militar?
Na Justiça Militar Estadual, nunca, né? Ela é bem clara, assim, a lei é bem clara, né? Mas na Justiça Militar da União, ele pode responder. A única diferença de 2023 ou foi 2000... Eu tenho a lei aqui, deixa eu ver aqui rapidinho. Pronto, a lei de 2018, né? A lei 3.774, que modificou a lei da Justiça Militar da União, a lei 8.457, de 92, ela foi modificada. E aí ela criou a figura do juiz federal militar, né? Tem uma nomenclatura dessa. E ela aí antes era o Conselho da Auditoria da União, né? Militar da União, julgava até o civil. Uhum. Mas com essa modificação ela disse, não, quem julga o civil é o juiz federal da Justiça Militar. Então tem essa possibilidade. Sim. Doutor, nós assistimos uma entrevista agora, bem recente, umas 2 semanas, do presidente do STM. Eu acho que é um cearense, inclusive, né? Eu não sei dizer. Ele esteve aqui, sim. E aí, foi indagado a ele, porque há quem defende o fim do STM por conta do número muito pequeno de julgamentos e um custo altíssimo. Como é que o senhor se posiciona diante dessa... Aí eu acho que a gente voltando um pouco à conversa, a gente voltar à fita, como se diz, né? A gente vai naquela ideia de criar o Tribunal Militar aqui no Ceará, Tribunal de Justiça Militar, pela especialidade. Então, eu acho que quando eu defendo que se cria um Tribunal de Justiça Militar pela especialidade, eu acho que o STM tem que permanecer pela especialidade. Pela especialidade. Agora, é bom a gente sempre destacar, e eu gosto de destacar isso, que o STM, para nós, para a Justiça Militar Estadual, ele é apenas, assim, ele está fora da nossa cadeia recursal, né? Sim. Então, eu não tenho o STM, ele vai ser ali só mesmo um parâmetro mais um pouco distante, também pela natureza. O STM vai jogar o militar federal e o nosso militar estadual, então nossa cadeia recursal leva ao STJ. Doutor, e assim, emendando aqui a indagação, e essa ideia de não aplicar o Código Penal Militar aos militares das Forças Auxiliares? Seria só para os militares federais? Já visto aqui, segundo quem defende assim, diz que o objeto ou o interesse das Forças Armadas não seria o mesmo das Forças Auxiliares. Não aplicar o Código Penal Militar aos militares estaduais. Não, mas eu penso que nesse aspecto eu acho que tem lógica o atual sistema. O que é crime militar próprio. O que não é crime militar impróprio, né? Aí tem por extensão, tem umas variantes que aí, né? vai definindo porque foram criando, né, novos crimes com a lei de 2017. Então, mas eu acho que é coerente. Continua, o abandono de posto vai estar onde? Em prevaricação? Eu acho que é muito mais interessante pela gravidade do abandono de posto, porque o abandono de posto, eu acho que quem não é militar isso é besteira, mas não é muito importante. Você abandonar um posto, deixar desguarnecido uma delegacia, um destacamento, um quartel, ali o corpo da guarda, né, a porteira do quartel, a guarita. Então são crimes que são importantes. A deserção em si é um crime que é importante, né, porque você também desguarnece a força ali para aquele momento. Então, eu acho que eu não vejo isso fora de propósito, não. Eu ainda acredito que sim. Eu só não... Realmente, o que sempre vai me causar estranheza é você pegar os crimes militares impróprios e os que estão por extensão e neles não ter qualquer benefício que teria na lei para o civil, né? Que estão previstos na legislação processual comum. Perfeito. Doutor, e assim, para aclarar isso aí bem direitinho, a questão do quando é que é o juiz singular, quando é que é o colegiado? Primeira pergunta. Desdobramento. E desdobrando, o fato de ter um conselho permanente e um conselho especial, e todos em ambos ter oficial, não seria um desprestígio para a praça? Haveria a possibilidade de uma praça fazer parte de um conselho? Especial, né? Agora, ou especial, não, mas eu acho muito fácil assim, o entendimento. Eu acho que minha cabeça é bem aberta para esse tipo de coisa e eu consigo perceber fácil. O militarismo ele é montado em hierarquia e disciplina. E não se concebe no militarismo que o oficial não comande. Então o oficial sempre vai estar comandando. Então, para se ter o julgamento, tem que ser para oficial. Não tem outra maneira. Eu acho que não tem. A gente vai desvirtuar totalmente o militarismo para a gente pensar diferente. O conselho
Os conselhos são tem um especial e permanente, né? E até essa semana eu nunca tinha me tocado disso, né? Que o permanente... Não é permanente. O permanente não é permanente, Pois né? é, 3 meses. A gente vai lendo permanente, porque ele dura 3 meses. E ali O ele se acaba. especial é permanente, né? Geralmente, Para aquele caso. O conselho permanente é o conselho formado para jogar praças, né? Ou seja, de soldado aqui até subtenente, aqui na nossa organização militar estadual. Então, esse conselho funciona por 3 meses. Durante o que acontecer naqueles 3 meses, o processo será aquele conselho competente. Tem caso de prorrogação? Tem. Se o julgamento começar, ele se prorroga e aquele conselho fica prorrogado para aquele processo especificamente. Mas isso é muito raro, já aconteceu aqui com a gente, mas assim, é bem pontual. O conselho especial é aquele conselho formado para julgar oficiais. Eu gosto da estrutura do conselho especial, desculpe interrompê-lo, porque ele começa e termina o processo, né? Eu acho isso interessante, porque toma ciência da instrução. Mas o conselho permanente, se ele fosse para cada processo, a gente teria um problema muito grande, né, de logística mesmo, de logística de funcionamento. O especial, porque pelo número de oficiais ser bem menor, né, então ele dá certo. Então o conselho especial é formado para o julgamento de oficiais e, como o doutor já falou, o doutor Messias é do começo ao fim. Se for para reserva, a gente substitui, mas regra geral é do começo ao fim, né? Então, o que é interessante no conselho, da formação dos conselhos, e isso é um princípio geral da justiça militar, que cada força julga seu par, né? Perfeito. Seu componente. Então, isso está na União também. Se a pessoa da Força Aérea, quem julga são oficiais da Força Aérea, se é do Exército, oficiais do Exército vão compor o conselho. E aqui também, Polícia Militar, oficiais da Polícia Militar vão julgar o policial militar, e do bombeiro julgará o bombeiro. E o juiz singular seria o quê? Juiz singular só quando a vítima é civil. Vamos lá, lesão corporal, vítima civil, julga juiz singular. Furto, vítima civil, juiz singular. Então a vítima é civil, juiz singular. Quando é que não é? A vítima civil quando é juiz singular, júri. Perfeito. Mas a questão do crime militar próprio ou impróprio não entra nessa seara aí pra... É porque o crime militar próprio, ele não vai ter, eu não consigo visualizar ele com vítima civil. Entendi. Não consigo visualizar. Perfeito. Muito bem. Senhores, alguma coisa? Porque eu tenho aqui algumas coisinhas aqui, mas eu não quero que... Vamos fazer uma pergunta? Mesmo assim eu não quero, mas vou fazer. Agora, a questão interessante, para trazer coisa interessante, sim. E se for um bombeiro e um policial militar em concurso de agente cometendo crime? Pronto. Onde é que está a solução? E aí? Dizem que por exemplo, a Justiça Militar da União já decidiu que separaria, né? Você julga... Bombeiro joga bombeiro, polícia militar joga polícia militar. Eu, realmente, depois de pensar muito no assunto, eu creio que a segurança jurídica de uma decisão conflitante, ela impediria esse julgamento dividido. Eu acho que o julgamento tem que ser único. E então eu vou pelo conselho misto, né? Oposto, patente mais elevado e tudo. Então eu penso que é dessa maneira. É meu pensamento. Isso é definitivo? Tá na lei? Não tá. É um entendimento que eu construí pensando na segurança jurídica, né? E tem outra coisa interessante também, né? Assim, a gente trazer coisa interessante da justiça militar, quando se perpetua a jurisdição, né? O conselho, quando você tem um oficial nós temos um tenente e um soldado respondendo o processo. Qual o conselho? Especial. A patente arrasta. Tenente faleceu. Tenente faleceu. Continua o conselho especial. Sim. Né? A modificação de competência posterior, o fato posterior não modifica a competência que foi instituída. Aí isso é juiz natural, né? Sim, juiz natural. E assim, quando a gente fala em auditoria militar, a gente pensa que a auditoria militar está ali só para julgar crimes militares, né? Mas a auditoria militar, ela também julga as ações que diz respeito à disciplina. Né? São as ações cíveis. As ações cíveis. Para casos que rebatem ato disciplinar. O policial foi expulso, punido com a permanência disciplinar, se sentiu injustiçado, quer ser reintegrado. Realmente na auditoria militar. Né? É um acervo um pouco menor, mas são processos que têm uma certa densidade, são processos assim, trabalhosos, né? Pois é, e vieram... Mas é interessante essa atuação também, né? Acho que tem que ter, né? O judiciário tem que ter sempre tá disposto a verificar essa possibilidade do abuso, que pode acontecer. Às vezes até não por querer, né? Porque o Estado, a administração quer,
mas às vezes uma falha, alguma coisa da administração, ou né, um entendimento, e tem muito disso, né, proporcionalidade, às vezes a administração demite um policial por um delito, não é delito ali, vamos dizer, um ato, uma infração administrativa, uma transgressão disciplinar, e se entende, né, tem um entendimento de que ela não seria grave o suficiente para demissão. Aí você vai tentar ajustar. Existem as punições leves, médias e graves, né? O policial comete um delito ali que pode ser apenado com a punição média e sofre a capital, no conceito de disciplina. É bom ter vamos dizer, esse nível de instância de controle, né? É interessante. Doutor, uma pergunta aqui bem provocativa, o senhor fica à vontade para dizer, essa aqui eu não respondo. A CGD, tendo à frente delegados, não fragiliza ou enfraquece as corporações militares quando um militar, de repente... Eu colocaria de outra forma a pergunta. Um órgão fiscalizador da atividade militar, ele não deveria ser presidido por militares? Eu vou responder isso aqui me colocando um pouco em cima do muro, porque realmente é um assunto que eu não gostaria de me posicionar, porque muitas dessas questões elas são objeto de impugnação lá no nosso processo de fazenda pública, que eu digo assim, são as ações cíveis. Mas o que eu sinto um desconforto nos militares oficiais que estão ali no conselho e a gente conversa e tudo, eles sentem que há uma certa... Isso seria incoerente, fazer isso, e até tirar um pouco da própria... até uma certa ofensa à hierarquia e à disciplina da instituição militar, tirar essa parte, esse poder disciplinar da polícia militar. Que é um dos pilares da polícia militar, né? Que é a hierarquia e a disciplina. Aí deixar a hierarquia e tirar a disciplina. Esses oficiais chegam e dizem, isso aqui não pode. Você tira o poder disciplinar, por exemplo, do comandante-geral, de um comandante de uma unidade. Realmente, eles me passam esse desconforto, mas assim, eu nunca me posicionei. Tem coisa que eu não me posiciono, porque realmente quando a gente... A função de juiz, né, a gente aprende às vezes, ficar meio assim, só mais escutando do que falando. Perfeito. Doutor, e como juiz ou como auditor, o senhor se lembra de um caso emblemático que o senhor tenha julgado, sem citar nomes, obviamente, mas uma coisa que tenha mexido com o senhor, pai, puxa vida? Não, assim, não dá para lembrar, porque pegou de surpresa. Se tivesse me falado ontem, eu ia buscar na memória, mas... aquele de ontem foi mais ou menos, né? Tem o de ontem, tem muitos casos interessantes que a gente pega, e às vezes são delitos que parecem pequenos e tudo, mas são atuações, a atuação em si que eu acho interessante, essa atuação tanto antes do processo, naquela parte de inquérito policial, eu acho que é importante a gente ter essa visão do que é a atividade policial militar, né, do enfrentamento, tanto para você não pode entender que o policial militar ele tem uma autorização para sempre agir com um rigor excessivo, e também nem sempre você entender que aquele rigor que ele agiu ele foi um abuso, né? Então um excesso. Então é muito interessante. A auditoria militar nesse sentido ela é muito interessante. Doutor Bucão, dentro dessa dicotomia do direito comum, do direito militar, a gente tem uma questão de uns tempos para cá que ficou muito patente e causa muita confusão. O policial militar, ele comete um fato. A polícia faz o IPM, o delegado faz o inquérito policial. Aí nós temos duas ações correndo. Uma do IPM que vai gerar uma denúncia na auditoria militar e outra que vai gerar uma denúncia na justiça comum. Como é que o senhor vê, na sua visão, desse estilo que está sendo feito agora, de termos aí duas entidades, né, dois investigadores, né, o IPM e o delegado de polícia, investigando um crime militar, quando deveria ser só o IPM. Como julgador, para mim, tanto faz de onde vem a prova. Como julgador, para mim, tanto faz de onde vem a prova. Ela vendo o IPM, vendo o inquérito policial civil, como tanto faz. A prova, para mim, terá o mesmo valor. Porque o senhor vai analisar a prova, o senhor não vai analisar quem produziu, né? Agora que o policial militar
tem que ser o crime militar tem que ser investigado pela Polícia Judiciária Militar. Isso é assim para mim é tão claro, porque aí você vai alegar, não, mas é porque se for a Polícia Militar investigando vai ter corporativismo, então se for o crime do policial civil, bota vai ser IPM da Polícia Civil, né? Porque se for investigar um policial civil também lá, será que teria corporativismo? Né? Então não é isso. A gente tem que confiar nas instituições, nas pessoas, e havendo abuso, desvio, apurar isso aí. Mas o crime militar tem que ser apurado pela Polícia Judiciária Militar. E eu desde sempre, ali na Justiça Militar, quando tem busca e apreensão, mando para o comando da Polícia Militar. O comando, ele vai designar, manda para a CPJM, né, para que faça o cumprimento. Eu não mando cumprimento de mandado de busca e apreensão contra militar para nenhuma instituição de polícia civil. Não mando. Por quê? Porque a polícia é crime militar, a Polícia Judiciária Militar atue. Perfeito. Eu tenho plena confiança nas instituições da Polícia Militar. Certo. Se eu tiver uma desconfiança pontual que seja, eu vou comunicar quem possa para fazer a apuração devida. O senhor falou agora, há pouco tempo atrás, sobre que o senhor disse que já era necessário que no âmbito da Justiça Militar tivesse esses instrumentos de despenalização. E aí eu pergunto ao senhor, o senhor diz, tem tanto crime pequeno, mas para as pessoas que vão nos ouvir, também estão chegando aqui algumas perguntas. Que crimes são esses que realmente seria necessário uma transação penal, né? Esses crimes mais corriqueiros, que seria também um desafogo, né, do trabalho do senhor e dos membros da Auditoria Militar? No meu entendimento pessoal, eu tenho um entendimento pessoal nesse sentido de que qualquer crime. O crime que estiver, está no Código Penal Militar, está nas leis extravagantes, vamos dizer assim, que está qualquer outra lei que não seja lei de tortura. Sim. Mas a tortura a gente tira um pouco só de que dizer uma lei extravagante, mas a tortura a gente vai tirar um pouco porque a pena é muito alta e não caberia. Mas qualquer crime que seja, até os crimes militares próprios caberia. Eu penso, e aí vou buscar decisões do STM, principalmente, que ele diz que ele nega de qualquer maneira a transação penal e a suspensão condicional do processo, porque o direito militar se orienta pela hierarquia e disciplina. Eu já penso... Eles entendem que existiria um prejuízo, né? Eu não vejo um abalo. Eu não vejo prejuízo. Eu acho que a hierarquia e disciplina... Primeiro, se você acha que qualquer proposta de transação penal de suspensão condicional do processo ou acordo de uma persecução, ele afeta a hierarquia e disciplina, aí eu justificaria, aí eu fundamentaria, deixo de propor a transação penal, porque nesse caso seria prejudicial à hierarquia e disciplina. Mas analisando caso a caso. Mas seria para mim eu vejo essa hipótese tão absurda que eu prefiro, e eu acho mais interessante, que na transação penal eu seja criativo para ter uma proposta que, na medida que eu vou aplicar ali, essa medida resguarde e a hierarquia e disciplina. E reconheça a necessidade. Até dentro de uma medida, se eu dizer que o policial faça uma reciclagem, alguma coisa isso mesmo. Tipo. Vamos porque eu só estaria preservando, né, a hierarquia. O abandono de posto, acho que o doutor Messias está com o notebook aberto, o abandono de posto, acho que a pena é baixa e caberia transação penal. Mas caberia a transação penal. Cabe. Então, cabendo a transação penal, você poderia na transação colocar, esse policial podia ser prestar serviço à comunidade, talvez não é isso, não ganhando, mas gratuito. Ou então mesmo uma reciclagem na academia. Teria um caráter mais pedagógico do que a penal. Exatamente. Né? E submeter o policial militar ao processo, todo o processo, e uma sentença condenatória. Porque qual é o objetivo da transação penal para o cidadão comum? O objetivo da transação é evitar o processo, porque o processo ele é desgastante. Tem um custo alto. E evitar também. O quê? A sentença condenatória. Para que o cara não tenha uma sentença condenatória em algo que, quando ele for cumprir a pena ali da sentença condenatória, a pena é substituída por uma pena que não é privativa de liberdade. Né? Então essa é a questão. Dá para você ser criativo e na transação penal ou suspensão condicional do processo, você criar algo que tenha esse caráter de resguardar a hierarquia e disciplina e levar para a tropa a ideia de que aquela pessoa cometeu aquele delito e passou por uma reciclagem, ou então ele mesmo dá uma palestra, alguma coisa,
não tem a prestação de serviço de comunidade, que às vezes até é excessiva, manda a pessoa para um hospital, manda para um colégio. Às Aí vezes já vai afetar a escala de serviço do policial também, né? mas poderia ser ele fazer um serviço burocrático no Sim. quartel, alguma coisa. Pra você ter ideia, a CGD hoje ela tem um NUSCOM. Temos com. O que é que o NUSCOM faz? Ele pega aquelas pequenos Desde pequenos 2016, casos, né? Desde 2016, então assim, Transgressões. pega aquelas transações pequenas, e aí manda para o NUSCOM. E o que é que o NUSCOM faz? Que eu já tive lá, o Messias, o Daniel já tive lá, como pena ou em substituição à continuação do processo, o cara faz um curso, né? Faz um curso na ES, faz um curso na Senasp, faz um curso de reciclagem para que ele tenha uma visão diferente e não volte a cometer mais o que ele Ninguém conseguiu cometeu. ainda criar, romper com essa hierarquia de disciplina, não combina com despenalizador. Tem que romper. Eu não vejo nada incongruente com o outro. Para mim, eles convivem muito bem, desde que você seja criativo. Vamos ser criativo. Fazer algo, uma medida despenalizadora que resguarde a hierarquia de disciplina. E eu acho que é muito mais efetivo você, na hora que eu cometi um abandono de posto, um abandono de posto de novo, que é um crime que eu tá aqui, doutor, de 3 meses a 1 ano. Cabe transação penal se fosse na pena. Então, o abandono de posto. Você abandona um posto hoje, dia 26 de abril. Aí esse processo foi feito, vamos dizer, um TCO mesmo. Fosse possível, faria um TCO daqui a 5 na semana. Na semana que vem, lá na Justiça Militar, o promotor chegava de base do TCO e fazia uma transação penal. Naquele mesma semana, o policial já estava cumprindo a transação penal, a medida despenalizadora. Logo depois, todo mundo ia saber que ele estava ali cometendo por causa daquilo. Diferente você julgar isso 2 anos depois, ele já mudou de quartel. Já. Não, então, realmente, não faz sentido. A prescrição alcança, né? Mas às vezes muda de quartel, então quando ele está cumprindo, ninguém sabe nem por que ele está cumprindo aquilo ali. Então, Acha que ele não foi nem bonito, né? Então, por isso que, para mim, eles convivem bem. Medida despenalizadora e hierarquia de disciplina convivem bem. Desde que você saiba dosar, né? Tem que saber dosar. Eu acho até que ia diminuir esse sentimento de corporativismo, né? Porque ia estar à vista de todo mundo ali que foi apurado e ele está cumprindo aquela. E às vezes ele já quer admitir que cumpriu, né? Ele quer fazer, e às vezes é prejudicado numa carreira, numa promoção. Doutor, o senhor, nesse pensamento, é sozinho ou tem uma certa... Não, tem muita gente que escreve sobre estados? isso. Minas Gerais aplicou muito, né? Mas aí o tribunal de lá começou a restringir, o pessoal deu uma parada, né? Que Minas Gerais e Rio Grande do Sul também tinha. Eu estou percebendo, doutor, que o senhor, nas suas sentenças hoje, está agora já agindo na questão pecuniária. Ontem, por exemplo, foi porque teve uma decisão ano passado, eu acho isso muito interessante. Do Tribunal de Justiça nesse sentido, né? Permitindo substituir a pena, né? Privativa de liberdade por uma pecuniária. De direito. Porque eu acho que realmente nós temos é muito mais eficaz, né? Muito perfeito. Mais a gente tira um policial de cumprir uma pena que queira ou não queira, cumprir pena que seja qual for. Pode ser até domiciliar. Causa um desconforto. Perfeito. Vou levar o Messias agora, mais uma alfinetadazinha. Nós temos tido uma mudança agora na postura do MP junto ao auditor militar. E o que eu percebo é um incremento até excessivo de denúncias de tortura e até uma possibilidade de lesões corporais se converter em tentativa de homicídio. O que eu acho também um absurdo. Enfim, mas diante dessas duas situações, Vossa Excelência tem se postado de que modo? Como cidadão, como juiz? Quem acompanha as decisões da Justiça Militar, assim, na lesão corporal, vamos dizer, lesão corporal a bala, por arma de fogo, eu, no meu entendimento, de que eu tenho que vislumbrar uma intenção de matar no policial. Se a intenção que eu vislumbro é de se defender, não ocorreu o evento morte, eu entendo que a competência é a Justiça Militar. Para mim, para ter uma tentativa de homicídio, um exemplo bem assim, e eu não tem processo nenhum assim, eu estou dizendo um exemplo acadêmico mesmo. Perfeito. O policial dá um tiro nas costas de alguém. Para mim, isso aí, né, 3 tiros nas costas do cara que estava fugindo. Para mim, o cara não morreu, mas há evidência de que ele queria matar. Perfeito. Aí esse aí eu mando pro júri. Agora o policial, numa ocorrência,
Anunciou, tem testemunha que ele anunciou que pare, não venha para cima da composição, não. Aí dá um tiro e pega na perna da pessoa. Para mim, isso não vejo a intenção de matar. Então, para mim, eu não vou mandar pro júri. Eu penso, não desconfio da instituição do júri, mas eu penso que, eu acho que a gente tem que pensar que responder processo é algo desagradável. Sim. E no júri ainda mais. Você se submeteu ao júri, não que o júri, você está no júri, você está acabado, não é isso. É você, quanto menos você puder, e se colocar na situação. Eu acho que a gente se colocar no lugar da pessoa. Mas então, a gente tem que ter essa... o júri, assim, o júri é tenso. É. O júri também, assim, pode sair ali decisões bem absurdas. Aconteceu um caso comigo que houve 4 tentativas e eu aleguei a negativa de autoria. Ok. A primeira votação, eles reconheceram a negativa de autoria. Ele não atirou. A segunda também. A terceira também. A quarta, sim. Eu digo, que absurdo. Então foi uma das tentativas, o júri mudou completamente de voto. Eu digo, tá aí uma contradição absurda. O caso lá do Curió, né? Uma viatura, 3 policiais, aí um condenado a 230 anos, o outro condenado a 13, e o outro foi desclassificado por auditoria militar. Os 3 estavam juntos, agiram juntos. Na mesma viatura. E o júri deu 3 sentenças diferentes para eles. Agora, nesses processos, que quando tem isso, né, eu tô mandando para a procuradoria, né, para que o procurador já, seguindo aqui uma analogia assim, ao artigo 28 do Código de Processo Penal, né, para que se o procurador entender que realmente é para mandar para o júri, ele manda para o júri. E aí tem essa competência do Ministério Público como dono da ação, né, como autor na ação penal, aí eu mando para o PGJ e o PGJ decide qual será o destino. Muito bem. Então, assim, muito aqui nós falamos da formação do conselho, né, do funcionamento da justiça militar, de alguns julgados, né, algumas sentenças que o senhor deu, e a atuação do Ministério Público, obviamente, que é fundamental nesse desenrolar dos processos da auditoria militar, né? E a convivência não só dos advogados, que o senhor ressaltou aqui que os advogados que lá militam sempre é uma boa convivência, né? São advogados respeitadores, e a postura também com o Ministério Público é de parceiro ali, né? De estar ali no dia a dia. Não existem assim embates. Não. O cuidado do parceiro, né? Mas não é parceiro de trabalho. Não, mas não é o sentido que se pretendeu, não. Eu estou dizendo a parceria, eu sempre assim, gostei de atuar. Eu tenho amigos desde que eu comecei na magistratura, amigos promotores, são amigos mesmo de a gente se falar toda semana. Advogados também são meus amigos. Assim, eu digo, a parceria que a gente tem é a parceria de respeito. Não é parceria essa parceria de estar em conjunto. Você entra com ação, não. Essa aí não, eu acho que cada um no seu local. Às vezes, chega ali no processo, você às vezes, doutor, será que dá para desistir? Desistir. Você chega em off e pede para desistir, porque você quer que o processo ande também. Né? Porque a testemunha vai contribuir, né? E o cuidado com a duração razoável do processo é nosso, é um dever do juiz. E uma responsabilidade nossa, não só do juiz, né? Aqui é o dever de cooperação de todo mundo. E a questão do processo ser útil também, né? Não, doutor, desiste aí, porque esse processo está perto de prescrever, vai prescrever com a pena. Não é mais útil para que a gente faça, vamos tentar um julgamento, vamos correr o risco do julgamento. É correr o risco do julgamento, o julgamento pode ser favorável, desfavorável, isso faz parte do processo. Doutor, olha o nosso tempo indo embora, que corra, viu, como o negócio é rápido. Mas, doutor, assim, eu não poderia nunca, em absoluto, deixar de fazer essa indagação para o senhor. O senhor hoje tem aplicado várias situações do Código de Processo Penal ao invés do Código de Processo Penal Militar. Porque ele é mais amarradinho, né? Ele é meio longo, imagina aí, horas para um caso bem simples. Por que isso e quais são os aspectos mais assim, dessa sua opção de aplicar algumas rotinas do Código de Processo Penal? Se eu pudesse, doutores, não rasgar é muito cruel, né? Assim, é uma palavra muito cruel. Mas eu deixaria ele guardado dentro da gaveta, o Código de Processo Penal Militar. Ele não ajuda, eu acho que ele não ajuda ninguém.
nem a quem quer fazer a acusação e nem quem quer fazer a defesa. Eu acho que o rito processual do Código de Processo Penal Comum, ele é bem tranquilo. É um rito bem legal. Tem, né, vamos lá, oferecer a denúncia, cita, defesa preliminar, no prazo legal, 10 dias, prazo normal, prazo bem razoável. Aí você vai fazer a instrução. Coisa que eu não consigo fazer ainda, e eu fazia muito na vara criminal, era aquela audiência única. De vez em quando a gente consegue fazer, mas via de regra não dá, porque uma das características da justiça militar é muita testemunha, a denúncia, às vezes tem 6, 7, 8, faltou uma, aí eu não posso terminar a audiência, aí aquela testemunha, todo mundo que veio para a audiência tem que voltar, e é desagradável, né? Você vai para um lugar para ser ouvido, não é ouvido, tem que voltar outro dia. Então é mais respeito às pessoas, e não porque eu acho que é mais interessante você ouvir primeiro segmentar a audiência. Para mim, eu queria a audiência única. Se eu pudesse, se tivesse certeza que todo mundo ia, eu marcava de manhã, 9 horas começava a audiência para terminar ela todo dia, naquele mesmo dia. Para mim, seria o melhor dos mundos, né? Perfeito. E aí o senhor busca aquilo que tem de bom no CPP em substituição ao CPPM. É tudo que tem de bom, né? Que lá realmente o CPPM, no rito, ele não traz nada de bom. É verdade. É um rito antigo que lembra muito ainda o sistema inquisitório. Sim. Doutor, nós tivemos recentemente umas 2 ou 3 mudanças no Código Penal Militar. O senhor está assim, tem umas mudanças vindo por aí? Tem alguma coisa, tem alguém defendendo no Código Penal, né? No Código Penal militar. Mas ele, porque ele mudou da prescrição. Ele mais se adequou à parte geral do Código Penal. Exato. Excelente, né? Foi realmente coisa que vieram. O crime continuado, que era aquele absurdo do crime continuado, Sim. que eu nunca entendi aquilo, nunca apliquei, porque, pelo amor de Deus, eu apliquei aquilo ali. A primeira vez que eu vi, quando eu olhei, eu disse, isso é um absurdo. O crime continuado no Código Penal Militar, ele era previsto a soma de penas. E no Código Penal Comum era de 1/6 a 2/3. Sim. É absurdo. Realmente. Só porque é policial militar, o cara vai se somar a pena. Então, tem coisa que não tem como, não tem. Muito bem. É como também a progressão de regime. Não tem progressão de regime no policial, no direito penal militar. Isso é absurdo. Outro absurdo que ainda bem que isso é pacífico, que realmente é aplicável. Às vezes quando a gente olha certas situações no Código Penal Militar, e a gente faz uma visão do direito contemporâneo, eu tenho uma visão clara de que o militar é como se fosse uma sub-raça. Porque É um tratamento totalmente a isonomia ela exige. para baixo. Você só pode, É sempre o pior. você só pode tirar a isonomia quando você tem uma justificativa. E a preventiva ela é bem clara. A preventiva você vai dizer, rapaz, a preventiva no militar basta a hierarquia e disciplina. Basta sim. Aí tem justificativa. Porque para preservar a hierarquia e disciplina não precisa ter a quantidade da pena. Não precisa ter. Mas isso tem. Aí não fere a isonomia porque tem uma justificativa. Sim. Porque naquele momento ali pode ser um crime bem mais brando, mas a hierarquia e disciplina ela é superior àquilo ali. Então, assim, a isonomia é um princípio, ele existe, mas ele também tem seu limite. Tem seu limite e a gente consegue entender quando ele é afastado. Doutor Roberto, esta é a sua câmara. O senhor tem aí as palavras finais. A Câmara da Verdade, como é que é? O senhor fique à vontade para usar o tempo que lhe resta com as suas últimas palavras, por gentileza. Se quiserem perguntar mais alguma coisa, tem 2 minutos ainda ali? É mais ou menos isso. Eu acho que de antemão já agradecer, né? A presença só dele, tenho a né? agradecer, doutor. Eu fico muito grato. Eu tenho pro senhor uma admiração enorme pela forma muito tranquila, serena, equilibrada, muito lúcida com que Vossa Excelência age ali, e às vezes a gente fica assim galfinhando a defesa e o Ministério Público, claro, de forma respeitosa, dentro do que é permissível, e Vossa Excelência depois toma uma postura de que ele não ouviu o que a gente falou, ou ele não ouviu o que o Ministério falou, porque não se deixa contaminar por essa... Sim. Por esses, né, são 25 anos, né? Mais, um pouco mais já de magistratura, a gente já percebe quando a testemunha tá... Eu estava até falando hoje, né? Eu estava falando com o Ronaldo, quando a testemunha começa a falar demais, sabe demais, eu já começo a desconfiar, né? Exato, tem porque isso. A gente vai aquele negócio, porque o que aconteceu, às vezes o que aconteceu semana passada a gente não lembra, né? E o cara quando tem detalhe demais, ele tem aquele princípio, né? E você que está... Dono de bar nunca viu nada, né? É verdade. Dono de bar nunca viu nada. Ele tá ali agachado. Tava lavando o copo, foi pegar o tiragosto. Tem que dar uma de juiz do trabalho. Né? O juiz do trabalho, ele saca logo quando a testemunha tá com Roberto, a conversa errada. O seu pai era aviador.
Era. O senhor não se empolgou com isso, não? Você se encontrou Não, como, militar, como magistrado É. e é a Eu sua... nunca imaginei, me imaginei como magistrado. Eu fiz Não advogou quando Não. terminou direito. Não, advoguei, mas pouco tempo, 8 meses. Mas o que eu entrei na faculdade de Direito pensando em... Eu fiz agronomia e tal, fui para o Direito, pensando em ter um emprego. Eu queria um emprego que lá na agronomia era difícil. De fato, E fui ali fazendo e assim, eu nunca fui aquele cara do primeiro sentar na primeira fila, mas sempre fui muito disciplinado, de estudar e tudo. Então, aí apareceu o concurso, fui fazendo e fui fazendo da magistratura, assumi pronto. Assumi hoje em dia, eu não me imaginaria em outro se lugar. encontra, se realiza como magistrado. Não me imaginaria em outro lugar, não. Gosto bastante do que eu faço, gosto mesmo. Me entendo aqui como a nossa função muito importante. Já tenho quantos anos? 30 anos, você falou? Magistratura 97, então são 20 e um bocado, né? 25. E aí, se aposentando, vai advogar? Não sei, aí... ou o tribunal está guardando lá uma paga para o senhor também? Não. Também. Não, o acesso ao tribunal é uma pretensão, né? Mas chega tudo E o chega senhor no momento está certo. competindo, né? Você está no páreo. Daqui a pouco começa a competir, né? Mas assim, tudo vem no momento certo. Perfeito. Eu acredito que tudo vem no momento certo, sem atropelo. Eu acho que o que a vida nos espera tá E a escrito, sua experiência no eleitoral, doutor? Excelente. Eleitoral, turma recursal. Essa experiência de colegiado foi muito boa. Muito boa mesmo. Eu adoro trabalhar no colegiado. É muito bom, muito. O debate do colegiado. Sim. É muito bom. Vem umas ideias assim de que o senhor. E algo que para mim foi espetacular foi ter feito mestrado há pouco tempo, né? Para mim, ele abriu minhas ideias até fazer uma propagandazinha da Cristo, né? Da Unicristo, mas excelente o mestrado de lá. Muito bom. Na sua biografia aqui do TRE não tem ainda seu mestrado. Tem que atualizar. Não, mas então pronto, tem que atualizar até o mestrado. O senhor comentou um livro lá de Coimbra que eu achei maravilhoso. Do Recosta, né? Exatamente. O ponto cego da prova. O ponto cego da prova. Rapaz, eu fiquei estudando ali. Não é simples, não, doutor. É bem denso, né? É bem denso. Como é que fala? Pronto, Doutor Roberto, em nome aqui do nosso podcast Bem Direitinho, né? A gente quer agradecer aqui ao senhor por ter disponibilizado o tempo, né? E estender aqui esse agradecimento, estender esses elogios, esse respeito, respeito aos funcionários que também movem a auditoria, né? Os servidores civis, na pessoa do Dr. Ronaldo, que é o seu braço direito lá, né? Supervisor. Não é o supervisor, não. O supervisor é a Ádila. É a Ádila. O Ronaldo, a Ádila. A Ádila foi minha estagiária, né? Na 7ª criminal. E os militares na pessoa do Gaspar, que, salvo engano, o Gaspar é o mais antigo. O subtenente, O subtenente Gaspar. Mas eu agradeço também. Agradeço a oportunidade de ter vindo aqui conversar um pouco. Muito bom conversar. Sexta-feira à tarde, né? A gente conversar aqui um pouco sobre... Perfeito. O tempo foi curto, né? Mas tem outras oportunidades, doutor, que tá de portas abertas e quando o senhor quiser. E eu quase que lhe dou um susto, né? Que era 18, sexta-feira, 18 horas. 18 horas, né? Coisa meio... Em outros momentos seria muito desagradável esse horário. Então, vocês que estão nos assistindo, aprenderam bem direitinho aqui hoje sobre direito militar. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o joinha e compartilhar o vídeo com esse seu amigo que quer aprender um pouco de direito militar, né? E se inscreva também nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, nos acompanhe, que lá também temos temas, cortes bem interessantes. E vá nos comentários e deixe a sugestão para o próximo podcast. Até o próximo. Até a próxima. Até mais, pessoal. É isso.